Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Então, estamos estudando sobre três povos da antiguidade. Começamos estudando sobre os hebreus, já terminamos. Aí no mesmo texto tem sobre os fenícios, que nós terminamos também semana passada, e hoje a gente vai estudar sobre o último povo que está nesse texto de vocês, que é o povo persa. Nós vamos falar sobre a antiga Pérsia, certo? E é muito interessante também. A antiga Pérsia, ela estava localizada no início, quando era pequena, né, o começo dela, onde hoje é um país chamado Irã, lá no Oriente Médio, na Ásia. Onde hoje é o Irã, lá era a antiga Pérsia. Era um planalto, uma região de muitas montanhas, quase não tinha planície, lugares mais baixos, tudo com montanhas. E ali começou esse povo, mas não só os persas, vários povos habitavam aquela região. E às vezes um mandava mais, às vezes outros mandavam mais. E lá também tinha o povo Medo, lembra? A gente falou da estátua de Nabucodonosor, que os dois braços, lembra? Eram o Império Medo-Persa, porque eles eram bastante, andavam muito juntos, né? E uma época, primeiro os Medos que mandavam mais, e quando chegou mais ou menos em 550 a.C., aí sim, o rei da Pérsia, que era o rei Ciro, ele conseguiu dominar sobre a Média, sobre os Medos. E então a Pérsia é que teve mais importância, porque ela que governava sobre toda aquela região, inclusive sobre os Medos, certo? Então, o rei Ciro, ele conseguiu, dominando a Média, formar um império bastante forte chamado Império Persa. O Império Persa, ele conseguiu fazer com que esse império crescesse, não ficasse só ali na região do hoje Irã. Ele foi crescendo, expandindo, mas como que ele conseguiu isso? Ele tinha um exército muito poderoso que conseguia conquistar novas terras, mas ele era um rei muito atencioso numa situação. Olha só que interessante. Ele preferia ter aliados, amigos, do que inimigos que ele dominava. Então, quando ele ia chegando nas regiões, ele preferia dizer para as regiões: olha, eu tenho um exército poderoso, mas é mais fácil vocês se submeterem, a gente não precisa nem fazer guerra. Vocês vão fazer só duas coisas: pagar impostos e trabalhar no exército persa. É isso que eu vou pedir de vocês. E vocês vão ser, então, governados por mim, que sou o rei da Pérsia. Mas no mais, a vida de vocês continua a mesma. Vocês continuam fazendo as coisas que vocês estão fazendo. Então, a maioria dos povos, quando era inteligente, em vez de entrar numa guerra contra o poderoso Império da Pérsia, preferia virar esse tipo de aliado, entende? Então, a Pérsia dominava a região, mas eles não faziam guerra, não matavam todo mundo, entende? Nem levava ninguém escravo para a região lá, onde hoje é o Irã. Deixava cada um habitando na sua terra, só que eles teriam que pagar os impostos e ajudar no exército persa quando precisasse. Essa era a tarefa dos povos que eram dominados. Então o rei Ciro foi muito sábio e ele teve um bom caráter, porque ele preferia conversar com as pessoas do que já sair com o exército matando todo mundo. Olha que legal. Ele expandiu tanto o império que o império ficou o maior império da antiguidade até então. Nunca tinha tido um império maior do que o dele. Nem o Babilônia. O Babilônia era muito poderoso, lembra? Era muito rico, do Nabucodonosor. A cabeça de ouro da estátua. Agora era de prata, os braços e o peito de prata. Ele não era tão rico assim, mas ele era muito grande, o maior império até então, formado pelo Ciro. E agora tem uma coisa linda, gente, muito linda mesmo. Você sabia que na Bíblia, no profeta Isaías, profeta é aquele que ouve as coisas de Deus e fala para o povo. No livro de profeta Isaías, está escrito o nome do Ciro anos antes dele nascer? Isso mesmo! Olha só, tem uma profecia que está lá em Isaías 44, 28 e Isaías 45, 1, que fala sobre este homem. E já fala o que vai acontecer anos depois. Ali já está falando 150 anos antes de acontecer,
já está falando o que vai acontecer. Eu vou abrir para vocês porque vocês devem estar curiosos, né? Isaías 44, 28. Se você quiser olhar aí também, olha lá, tem até o nome dele, antes dele nascer. Isaías 44, 28 diz assim: que digo de Ciro, olha o nome dele. Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. E o 45:1, que é o próximo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha só, a profecia está falando que Ciro, esse rei, que nem tinha nascido ainda, já está falando ali, que ele iria permitir a reconstrução de Jerusalém, a capital dos hebreus, e do templo. Lembra que o rei Nabucodonosor tinha mandado destruir o templo? Era o primeiro templo, o templo de Salomão. O rei Nabucodonosor mandou destruir, e ele estava destruído, e ele levou ainda as pessoas como cativos, como escravos lá para a Babilônia. Lembra? Daniel, seus amigos, todos foram levados para lá. Lembra? Então, agora a profecia aqui, que foi escrita mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ela está falando que Deus vai fazer, através de Ciro, o povo voltar e reconstruir Jerusalém. Gente, aconteceu isso mesmo. 150 anos depois, porque 550 antes de Cristo está mais perto de Cristo, é 150 anos depois de 700, tá? 150 anos depois, quando Ciro era imperador, ele dava liberdade para cada povo ter a sua religião, a sua cultura e morar no seu próprio lugar. E ele viu aquele povo todo morando ali na Babilônia. Ele conquistou a Babilônia, ele conquistou a Mesopotâmia toda, ele conquistou a Fenícia, a Grécia, toda aquela região onde era Israel antes, ele conquistou tudo isso. O império ficou bem grande, você pode ver no mapa que tem no texto. E o que acontece? Ele vê todo aquele povo judeu morando na Babilônia e diz: gente, vocês podem ir embora, vão para casa. Olha só a profecia se cumprindo. Vocês podem voltar para a terra de vocês, vão morar lá. E ele ficou sabendo que o templo tinha sido destruído. Ele disse: eu vou mandar ajuda para vocês reconstruírem o templo. E como a viagem é um pouco longa, eu vou mandar lanche para a viagem, vou mandar material de construção para ajudar vocês. Ainda abençoou o povo de Deus, os hebreus, os judeus no caso ali, para eles voltarem para a sua terra e reconstruírem o templo, para fazerem o segundo templo, que o primeiro templo de Salomão tinha sido destruído, eles estão voltando para reconstruir. E de fato eles reconstruíram. Em 539 a.C. foi construído o segundo templo, certo? E olha só a soberania de Deus, de revelar o nome desse rei que iria permitir o seu povo voltar e reconstruir Jerusalém, que tinha sido destruída, e reconstruir o templo. Muito interessante é que existe um documento muito antigo, da época do Ciro, que conta sobre essas leis dele. E esse documento é todo feito de barro, de argila, e é todo escrito, é em forma de cilindro, ele é arredondado, e ali está tudo escrito, tudo escrito. Esse documento está hoje no museu, né? Porque foi encontrado mais tarde, está no Museu Britânico de Londres, lá na Inglaterra. E nesse cilindro de Ciro está escrito sobre esses decretos que ele fazia de permitir o povo voltar para o seu lugar. E ele dar valor a cada povo. Ele não obrigava cada povo a obedecer o Deus dele. Não, cada um podia continuar com a sua religião. Então isso foi bem importante na época. E Deus usou esse homem, o grande imperador Ciro, para que o seu povo pudesse voltar para sua terra. Olha que lindo. Então, esse é o início do nosso estudo. O Império Persa começa com o rei Ciro. Então, é importante guardar esse nome, certo? Uma ótima semana para vocês. Bons estudos!